Abril, 1966, Westall, Austrália. Ocorre um dos avistamentos de OVNIs mais perturbadores da história. Cerca de 300 estudantes, professores, diretores e moradores testemunharam um objeto voador não identificado descendo em um campo próximo à escola local. O evento rapidamente se tornou um fenômeno inexplicável, com relatos detalhados e coerentes, deixando uma marca duradoura na ufologia. Hoje, mais de 5 décadas depois, o mistério de Westall continua bem vivo na memória desta população. Vamos aprofundar o evento, atualizar novos dados e pôr à prova a sua origem. Num mundo repleto de segredos, existem mitos que desafiam a nossa frágil compreensão da humanidade, da vida, do próprio tempo e do espaço. Venha conosco nesta viagem por estes relatos reais e tire as suas próprias conclusões. Estaremos realmente sós na imensidão do universo? Para lhe continuarmos a oferecer a incrível possibilidade de viajar por uma dimensão desconhecida, onde a imaginação e percepção é constantemente testada, ajude-nos a crescer, faça deste não só nosso, mas também o seu canal. É muito importante que comente sobre a sua opinião, sugira casos, conte-nos uma experiência que tenha vivenciado. Deixe o seu like e inscreva-se. Prometemos esmiuçar e revelar todos os mistérios por detrás do desconhecido que tanto nos fascina. A 6 de abril de 1966, em Westall, um subúrbio de Melbourne, Austrália, cerca de 300 pessoas testemunharam um evento inexplicável. Estudantes e professores da escola Westall High avistaram um objeto voador não identificado descendo em um campo próximo à escola. O avistamento ocorreu por volta das 11 da manhã e durou cerca de 20 minutos. Este incidente, amplamente conhecido como o caso Westall, rapidamente se espalhou pela mídia local, mas até hoje permanece como um dos maiores mistérios australianos. Naquela manhã nublada e fresca, alguns alunos brincavam no pátio da escola. Terry Peck, estudante que viu o objeto e se aventurou até o local onde ele supostamente pousou, estava no recreio da escola fazendo alguns exercícios, junto a vários colegas, quando avistaram um enorme OVNI junto a uma área de pinheiros próxima da escola, movendo-se lentamente até ficar bastante próximo à vedação da escola. Ele pairava junto ao solo. Terry, a professora e o resto dos alunos estavam atônitos com o que presenciavam diante dos seus olhos. A escassos 6 metros de distância estava um objeto único metálico, do tamanho de um carro, circular, sem qualquer tipo de fissuras ou rebites visíveis. Nesse instante tocou a campainha da escola, transformando o avistamento numa visão em massa, à medida que os alunos iam saindo, entre gritos e berros de excitação. Por a hora de recreio, começavam no ar a ouvir-se vozes de espanto e gritos de temor, que diziam: "Olhem um OVNI! O que é aquilo?" Entre várias frases de espanto. Os professores tentaram manter a ordem dos alunos e reduzir a excitação, causado pelo fenômeno. Apenas uma vedação do campo de futebol os separava naquele momento, daquele estranho objeto. Vitor Zacaria, um aluno muito corajoso que acabava de sair das suas aulas, tentava saltar a vedação que o separava de ver o OVNI ainda de mais perto. Adensado por a sua curiosidade e bravura, conseguiu transpor a vedação e aproximou-se ainda mais, esticando os seus dedos, já próximo do objeto. Tentou tocá-lo, sentiu que emanava um calor imenso, e uma energia palpável entre o seu brilho e luz própria. Assustados e temendo pelo pior, professores e diretores que assistiam repreendiam Vitor, para se afastar e se colocar em segurança. Vitor parecia perplexo, nem parecia ouvir seus superiores. Nesse instante, aquela coisa que estava perante eles, começou uma subida lenta e silenciosa, voltando para o local onde inicialmente fora visto, parando e pairando no ar, mantendo-se entre os pinheiros durante alguns minutos. Grande parte dos alunos correram em direção ao local onde encontraram caída e desmaiada Tânia, uma colega de escola.
Tânia acordou desorientada e sem qualquer noção de onde estava. Nos anos seguintes muito se especulou sobre uma possível abdução. Esta criança até hoje permanece um mistério. É que até aos dias de hoje não se sabe nada mais da menina, que após aquele dia, não mais frequentou a escola, nem se junta nas reuniões festivas sobre o avistamento. Seu paradeiro permanece desconhecido. Entretanto, já no pinhal próximo à escola Terry Peck ainda avistou alguns momentos o objeto, vendo o mesmo se elevar e sair a uma velocidade impressionante, até que o perde totalmente de vista. Disse que naquele dia, esteve uma ambulância na escola que terá socorrido vários alunos que não resistiram ao tremendo choque e desmaiaram. Outros tiveram problemas psicológicos na sequência dos avistamentos e precisaram também de apoio nos momentos seguintes. A imprensa local deu muito destaque ao caso, dedicando no dia seguinte 2 páginas ao sucedido. Um repórter do jornal local fotografou vestígios e marcas circulares incomuns do pouso do objeto no chão. Nessa mesma data existem vários relatos de avistamentos OVNI, alguns deles em massa por toda a cidade australiana de Melbourne. Sendo que o caso mais documentado acabou por ser o da escola de Westall, sendo reconhecido hoje como um dos mais importantes incidentes OVNIs da história. São imensos os testemunhos. A esse nível, este caso torna-se muito robusto, devido às numerosas testemunhas oculares, que se julga num número perto de 300 pessoas, sendo que o relato de todas elas é coerente e equivalente em 90%. Algumas das testemunhas referem que ainda viram nos momentos seguintes 5 aviões caças passando sobre a área, possivelmente perseguindo o objeto. Há especulações de que o governo australiano e outras autoridades podem ter encoberto informações sobre o incidente, para evitar pânico ou para esconder tecnologias secretas, bem como foram sugeridas teorias de clima de ameaças, focadas nos adultos que presenciaram o caso, professores e diretores principalmente. Na escola todos os arquivos do avistamento que tinha sido documentado tinham desaparecido, confirma a imprensa local que os tentou consultar nos dias seguintes. A história de Tânia não pode ser confirmada porque não existe registros que nos levem até ela. Só existe uma fotografia da criança em questão, o que por si não prova o alegado acontecimento, daí esta história até ao momento não passar de uma teoria ou especulação. Outra especulação é que o avistamento poderia ter sido uma aeronave militar secreta, possivelmente parte de testes conduzidos pelas Forças Armadas Australianas ou aliadas. Certo é que até ao dia de hoje, e 50 anos depois, não se conhece qualquer objeto voador similar. O caso Westall continua a ter um impacto cultural significativo nos dias de hoje, inspirando documentários, livros e debates sobre a existência de vida extraterrestre. O evento é frequentemente citado em discussões sobre OVNIs e avistamentos inexplicáveis, alimentando o interesse público e a curiosidade sobre o desconhecido. A escola Westall High até ergueu um memorial em homenagem ao incidente em 2013, destacando sua importância duradoura na comunidade local e na ufologia mundial. Os resultados da investigação oficial do caso Westall foram inconclusivos e controversos. As autoridades militares e governamentais inicialmente alegaram que não havia registros de atividades aéreas incomuns na área. Algumas explicações sugeriram que o objeto poderia ter sido um balão meteorológico ou uma aeronave experimental, mas essas teorias nunca foram confirmadas. Documentos oficiais sobre o caso permanecem escassos, levando muitos a especular sobre possíveis encobrimentos. Até hoje, a falta de uma explicação definitiva mantém o evento envolto em mistério e especulação. Uma reunião de testemunhas do incidente foi realizada no Westall Tennis Club Hall, em 8 de abril de 2006, para comemorar o 40º aniversário do incidente. Há alguns anos surgiu uma fotografia, que não foi confirmada estar adulterada,
e parece genuína, que vem fortalecer e sustentar toda a história. É uma forte prova física do acontecimento e foi analisada por a Sociedade Victor Flying Saucer. Não podemos ignorar o vasto número de testemunhos oculares, mesmo grande parte delas sendo crianças na altura. O facto de não existir uma conclusão oficial governamental significa muito, e prova que alguma coisa totalmente desconhecida esteve perante os alunos daquela escola. A ausência de documentação oficial, documentos registrados por professores e alunos. A não confirmação da história de Tânia, a misteriosa aluna desaparecida, não favorece a verdade que o incidente parece ter. Somando os pontos favoráveis e subtraindo os que deixam alguma dúvida sobre o caso, ainda assim parece-nos que é um incidente que conta com uma alta probabilidade de se tratar de um caso de contato extraplanetário, algo que nos é para já desconhecido. Terminamos sublinhando que numa escala de veracidade de 100% acreditamos que este incidente roça os 80% de base verídica. Convido todos os espectadores deste vídeo à reflexão e podem e devem deixar as suas impressões, ideias e opiniões nos comentários. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar o like. Deixem opiniões nos comentários, todas são importantes. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ative o sininho. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.